Bem-vindos, ansiosos, ansiosos da produtividade, para mais um episódio do nosso canal. Hoje nós estamos aqui com Patrícia Calmon. Ela é uma empresária de uma empresa antiga aqui de Brasília, a gente estava conversando ainda agora, uma empresa da década de 60. Não sabe exatamente, ela está fazendo um levantamento histórico aí que precisa ser feito ainda para ver exatamente o ano que foi fundado, mas foi na década de 60, que é a Viçosa, que acho que todo mundo aqui em Brasília conhece, né? Então, assim, quem nunca tomou um caldo de cana e comeu um pastel ali Na rodoviária, na né? rodoviária? Nostálgica, porque hoje está meio complicado de ir lá, mas naqueles, até os anos 2000 era o point, né? É, exatamente. Então, assim, todo mundo conhece. Ela é herdeira desse negócio, que foi o pai dela que criou, né? E ela tem vários negócios hoje em dia. E a gente vai hoje conversar, então, sobre liderança, sobre tocar negócios, gestão de pessoas e ansiedade também. Obviamente, a gente vai tratar aqui, né? Então, Patrícia, você apresente o pessoal. Bom, você já falou tudo, né? Patrícia, né? Calmon. Estou hoje como CEO na Pastelaria Viçosa e tem outros negócios, né? Mas o que eu gosto muito de fazer é de lidar com gente, com pessoas. E essa comunicação, essa interação toda. Sou formada em administração de empresa com após em marketing pela FGV. Legal. E dentro disso, com outros cursos, também fiz o curso de PNL e alguns outros, né, nessa área que nós temos que estar desenvolvendo, que você trabalha Sempre. muito com gente, RH, essa coisa toda. E você tem que passar um pouquinho por todas as áreas, né? Vendas, enfim. Uma gestão necessita de capacitação, então é isso que a gente busca o tempo inteiro. Não, legal. E é isso, né? Eu lembro, para a gente começar, você falou que gosta de gente, e eu lembro uma vez que eu vi uma palestra, foi até em São Paulo, fui dar uma palestra nesse evento também, mas o âncora que tinha lá era o Ricardo Vargas, que Aham. ele mora, acho que ele mora hoje em Portugal, mas ele que implantou o PMO, o Escritório de Projetos da ONU, foi CEO, o diretor lá do PMI, que é o Organismo Internacional Especializado em Projetos e tal. Então ele é muito bom, um brasileiro reconhecido internacionalmente, sabe, como sucesso. E ele na palestra dele, ele falou o seguinte, que se ele fosse desenvolver uma capacidade hoje em dia, ele desenvolveria a capacidade de lidar com pessoas, que é a capacidade de fazer coisas técnicas, montar no caso de projeto, montar um cronograma, fazer uma simulação de cronograma, alocação de recursos. Isso aí, você faz um curso, você aprende, digamos, tem um roteiro. Sabe, mesmo que tenha dificuldade, óbvio que tem, mas é mais É simples do que o. técnico, é uma É coisa que você técnico. procura a informação, a orientação, você consegue, você ajusta. É isso. Porque Pessoas, senão não era nem chamar de técnica, né? é, Agora, pessoas, cara, a gente sempre fala. Pô, se você pegar uma pessoa, você não sabe qual é o comportamento da pessoa, né? Se eu pego você e jogo você no meio de um lago, joga uma pedra, a gente sabe que a pedra vai afundar, a gente calcula a trajetória, o tempo que vai demorar. Agora eu taco você no meio do lago, eu não sei se você vai nadar, se vai se afogar, se você vai sair do lago, me enfiar a porrada, se vai sair correndo. Pessoas são imprevisíveis, né? totalmente. Então, assim, o foco da gestão, e eu acredito nisso, e é o que eu faço também nos meus negócios e tal, assim, foco nas pessoas. Acho que esse deve ser o foco do bom gestor, é nas pessoas, né? Com E certeza. hoje em dia a gente tem um contexto aí de muita ansiedade. Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo há vários anos, né? Então, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Então, a equipe ansiosa e tem os líderes ansiosos também, É o né? contrário, né? Geralmente o líder ansioso, ele gera uma ansiedade na equipe. Exatamente. Porque as pessoas às vezes podem já vir ansiosas, mas se o líder for ansioso, Ferrou. então o trabalho maior é com a liderança. Eu hoje até não trabalho mais com a liderança base. Aliás, com a operação base, a equipe base, não. O time lá vai rolando, rodando, mas eu puxo, geralmente eu vou por etapas, eu vou puxando pessoas, né? Trabalho com a liderança do nível acima e o superior. E aí desses aí eu vou distribuindo e sempre tem a que está mais o nível mais acima, mais próximo, que seriam como diretores, que eu Sim. preparo eles para isso. E nesse trabalho, o que você mais precisa fazer é ter o autocontrole, a gestão das emoções. Tem até, estou desenvolvendo um trabalho que chama, é um método Ecotelli, que você trabalha, inclusive a gestão emocional. Porque sem ela, você pode ter a técnica, você pode ter tudo. Se você não tem uma gestão das suas emoções para falar,
para enfrentar situações, não vai. E a ansiedade, nesse momento, ela destrói qualquer relação com você mesmo, porque vem aquela cobrança interna, Isso. e acaba você transferindo isso para o seu time, né, como um todo. Isso é muito interessante. Eu lembro que eu fiz até um vídeo curto sobre isso, mas é um estúdio, acho que foi da Harvard, eu acho. Não tem que relembrar, mas É muita coisa, né, que a gente lê e acaba que às vezes não sabe onde confunde está. tudo. O importante é ter a informação. Mas esse estudo ele fala o seguinte, ele fala que eu falei de liderança tóxica. E o líder tóxico, ele acaba gerando, como você comentou, membros de equipe tóxicos, que obviamente o que ele faz repercute na equipe. O pessoal o principal aprendizado é no exemplo, né? Na O exemplo imitação. arrasta. É isso. Olha, eu gosto muito de ler, leio muito, gosto de fazer curso, gosto sempre de estar aprendendo. E mais uma coisa que eu vejo muito foi uma escola que eu tive, foi meu pai. Era um líder nato, um autodidata, uma pessoa que aconteceu porque tinha que acontecer mesmo, foi preparado pelo universo ali. Eu digo que Deus teve assim um cuidado muito especial com meu pai, porque não era possível. Em Brasília que ele chegou, sem muito estudo, sem nada. E Ele sabia conseguiu escrever? chegar Sabia onde ler e chegou. escrever? Não, eu sabia ler e Sabia. escrever, mas para chegar onde ele chegou, na Sim. década de 70, e por uns bons anos, ele ficou como um dos homens mais, falava na época, mais ricos de Brasília. Hoje seria um dos homens, 7 homens mais influentes de Brasília. Então, para quem chegou sem nada, e ele, o primeiro livro que ele leu foi um dicionário. Oh, E eu achava engraçado que tudo que eu perguntava, pai, o que que é isso? E eu, criança, tudo falava, gente, meu pai sabe tudo. E ao longo do tempo fui vendo que realmente ele sabia muito. E assim, não tinha uma palavra que eu perguntasse sinônimo, que significava que ele não soubesse. E ele sempre foi muito assertivo nas coisas dele. Muito embora não tinha essa questão de gestão que nós temos hoje, que a gestão ela vai mudando de tempos em tempos. sim. Você tem um público, você tem um tipo de consumidor, depois outro tipo de colaborador, outro tipo de circunstância no país. Então você vai tendo que se adaptar. Na época dele, acredito que não era tão complicado como hoje. Hoje você, como diz a Band, cada 20 minutos tudo pode mudar. Sim. E ele me ensinou muito, muito. Agora, a questão do emocional, para você ter uma questão, nessa questão da ansiedade, aí parte muito da sua vontade, primeiro, de querer mudar e buscar ferramentas que te possam permitir. Eu gosto muito de terapia. Eu não acho que tem que ser uma muleta, mas de tempos em tempos eu gosto de fazer uma boa terapia para ver ali como é que eu tô, porque às vezes você acha que está muito bem e de repente tem alguma coisinha ali que está Sempre tem algo que destoando. pode melhorar, né? Sempre, lógico. Então as pessoas alguns têm muito preconceito com terapia, psicólogo, essas coisas, ou até mesmo psiquiatra. Você está em crise, porque eu digo, você quebrou um braço, você corre para o ortopedista, porque você está vendo a fratura. Agora, E tá dentro, doendo. está doendo, dentro da cabeça, você não está vendo, não dói, só incomoda, você não vai. É. Mas o ideal é você ter tirar esse preconceito. E o equilíbrio, e a ansiedade, você começa a reequilíbrio, né? Você equilibra isso com exercício físico, né? Que é fundamental. Esse aí é fundamental. Eu costumo dizer que é um dos inegociáveis. Sim. Exercício físico, uma boa relação. Eu tenho muita, assim, aquela coisa de buscar mesmo em Deus. Quem tiver a sua religião, ou a sua maneira, a sua meditação, mas você tem que trabalhar essa parte, é o tripé, o emocional, o espiritual e o pessoal. Físico, né, na verdade. Quando você tem, porque é igual um banquinho, se um desses pezinhos não estiverem ajustados, com certeza você vai cair em alguma crise e cai na ansiedade. Você sabe que a ansiedade é uma coisa que persegue o ser humano. Sim. Ansiedade é excesso de futuro. Você às vezes É. não vai resolver Isso. e A fica pessoa fica pensando. antecipando algo que pode até nem acontecer. Nem acontecer. É. E com uma boa conexão com Deus ou com a sua religião, aí o que for que você busque, um bom ajuste emocional e um equilíbrio físico, e esse equilíbrio físico vem através de atividades físicas, ou caminhar. Eu, pessoalmente, gosto muito de exercícios coletivos.
Aí já tem a música, o professor já está fazendo a contagem, eu estou ali só para aproveitar. Mas faço 1, 2 vezes na semana a musculação, que é muito importante a musculação Sim. para dar sustentação para o seu corpo. Mas aí cada um vai se adequar, um quer natação, o outro gosta de caminhar, corrida, bicicleta, o que for. O importante é ter esses os 3 pezinhos, Pilares. os 3 pilares, eu digo os 3 pezinhos para ficar mais simples, mas os 3 pilares de um bom equilíbrio mental, emocional e físico, para que você possa gerir uma equipe, gerir sua própria vida e enfrentar os seus medos e dificuldades. Porque a qualquer momento, você sabe, né? Como houve a pandemia, você imagina quantas pessoas não se desesperaram a ponto de acabar, às vezes acabaram famílias. É. Imagina uma equipe, um time que está ali olhando, porque é como você falou, nós somos o espelho. Meu pai já dizia isso, o que você fizer, a equipe vai fazer. É. Isso ficou muito gravado na minha mente. É impressionante. E o mundo hoje em dia é muito incerto, né? Assim, antigamente, eu lembro quando eu fazia faculdade de administração, que também sou administrador, né? A gente estudava planejamento de 50 anos, de 100 anos. Hoje em dia, cara, o último planejamento que eu fiz, os últimos que eu fiz, tem alguns que estão vigentes aí, alguns órgãos públicos, empresa privada, que foi o que fiz no último ano. Cara, o planejamento é de 1 ano. E olha lá, viu? A gente planeja 1 ano e faz um desenho muito por alto, um esboço do segundo ano, pra você ter ideia, entendeu? E nesse ano, provavelmente, você tem que fazer ajustes. Tem que fazer revisão, claro, com certeza. Agora é interessante que antigamente, quando a gente fazia planejamento, a gente sempre, basicamente, a gente olhava para trás, via o histórico, via basicamente a inflação, alguma coisa ali, e colocava o percentual acima, estava resolvido. Hoje em dia, cara, o mundo realmente, o pessoal fala que o mundo é VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, assim, o mundo realmente é essa ambiguidade assim, toda, essa complexidade, essa incerteza de futuro. E isso que você está falando é importante por mundo, porque antes era o Brasil, hoje é o mundo. Hoje é o mundo. Você vê, você olha o que está acontecendo em volta. Tinha aquela história, se aqui der tudo errado, eu vou embora para a América. Acabou o sonho americano. Você não tem mais aquela facilidade. Pode ainda ter alguma certa facilidade, tudo bem. Mas não é mais aquela coisa de você ir para a América, Não era certeza, ganhar muito antigamente era dinheiro, certeza absoluta, certeza né? de ficar rico. É. Hoje é de sobrevivência, talvez. Com sorte, ou sei lá, com a força aí do universo, de Deus. Enfim, você pode encontrar até um caminho mais confortável, mais próspero. Mas se você sair daqui com essa ideia, vá sabendo que mais é sobrevivência. A Europa, a gente sabe como está muito difícil a Europa. Não, concordo contigo. Eu conversando com a minha filha, ela tem 14 anos, e ela já tá, ela antecipadamente está naquela agonia, naquela ansiedade, o que eu vou fazer na vida? Eu falei, cara, primeiro que você não precisa se preocupar com isso. Agora, daqui a um tempo você se preocupa. Ela, mas eu vou morar não sei aonde, eu quero morar não sei aonde, tudo fora do Brasil. Eu falei, não, você pode morar onde você quiser, não tem problema nenhum. Mas a questão é, se a gente parar para analisar, o lugar mais estável, a maior tendência de estabilidade, por incrível que pareça, ainda é a América. é o Brasil, cara. O Brasil? É o Brasil. Ok, em alguns aspectos. isso. Porque o Brasil hoje, por exemplo, o empreendedor. Não, aí o empreendedor tá lascado. É o que eu estou te falando. E na América, não. Se você tiver uma condição de montar, porque lá o planejamento é feito antes, você vai pegar um dinheiro de um banco, você tem que ter todo um projeto. Aqui, não. O cara acorda achando que é administrador e vai, que é um grande erro. Porque você, para construir uma casa, você precisa de um engenheiro que assine. E se acontecer alguma coisa, ele é responsável. Se você fazer uma cirurgia, você vai procurar um médico lá que tem CRM, um dentista, ele tem que ter CRO. Enfim, o administrador não, ele chega na tua empresa, te quebra e vai embora. E você que se vire com as dívidas, com a equipe que ele estraçalhou, acabou o crescimento da tua empresa, e aí? Você vai reclamar aonde? No conselho de administração? Não, porque não tem essa responsabilidade sobre a pessoa que está se propondo. E isso gera ansiedade. Sem dúvida. Como você monta uma empresa sem saber o que vai acontecer? Você já entra ansioso, porque no Brasil também não se ensina planejamento. Não tem aquele planejamento nem o financeiro em casa, muito menos nas escolas. Aí você monta uma empresa hoje, começa a ganhar o dinheiro, mistura CPF com CNPJ, já começa por aí. Ou monta uma empresa, vê entrar, não lembra que vai sair, muitas vezes no início sai na mesma proporção que entra, o grau de ansiedade aumenta, você destruiu o seu negócio. Então, o importante é essa questão de controle emocional, principalmente na ansiedade. Todo mundo quer ser empresário.
Todo mundo quer ser empreendedor. Não, e o pessoal e é acha... maravilhoso, Não, mas... E o pessoal quando olha também, ele só olha o caso que deu certo, né? Porque eu falo, o pessoal só olha o Neymar. É. Assim, o pessoal acha que todo mundo vai ser o Neymar. Cara, não é assim. O Neymar é um em sei lá quantos milhões, né? A mesma coisa empresário. Quando a gente olha empresário, óbvio que a gente tem que se inspirar nos casos de sucesso. Claro, óbvio. Entendeu? Agora, o cara chegar ali... Cara, e outra coisa, o empresário que chega ali também, o cara ralou, né? Ralou. Não é... As pessoas acham que você abre uma empresa hoje e amanhã já está ganhando dinheiro. Não é assim se você não tiver o planejamento. Olha, para quem pretende empreender, para quem pretende estar gerir uma equipe, uma empresa, primeira coisa, controle da ansiedade, como? Planejamento. Se você não tiver coragem de olhar e enfrentar os desafios, as dificuldades, as partes que você tem ali que são favoráveis, fazer o SWOT da situação, nem comece. Porque de sorte hoje em dia não tem. Tem muita gente procurando sorte. Não dá mais. E é isso mesmo, cara. É isso mesmo. É, porque você vê a Viçosa, é uma empresa que é pastel e caldo de cana. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gente, olha só, eu estava pensando, quando estava antes de falar contigo, você é um super ultra caso de sucesso. Se você parar para pensar, as empresas mal sobrevivem ao primeiro ano. Tem estatística, mal sobrevive ao segundo ano, mal sobrevive ao quinto ano. A sua empresa tem 60 anos. E outra coisa que várias empresas quebram é na sucessão. Entendeu? Vamos falar sobre isso, que Entendeu? é Então, importantíssimo. E você olhar o seu negócio, tudo que você fala aí, você fala com propriedade. Porque, cara, quais são os negócios aqui no Brasil que tem mais de 30 anos? Olha, tirando os que têm subsídio do governo, eu não conheço quase nenhum. Não é verdade, eu não estou falando aqui uma mentira. Verdade, toda razão. Se eu vendesse para o governo, eu tivesse algum sócio do governo, Sim. alguma parceria com o governo, isso eu não estou denegrindo não, e está tudo bem quem tem, que ótimo. Sim. Eu não tive, não tenho. Sim. Então... E é uma pastelaria. E é uma pastelaria que vende pastel e caldo de cana. Sim. Era tudo para ser uma pastelaria. O meu pai era Sebastião, conhecido como Tião Padeiro, que ele tinha uma história também com a panificação, ele teve uma indústria de panificação, inclusive foi a maior da América Latina. E podia ser isso, né? O Tião da Cana, que a Viçosa tem a própria produção de cana na fazenda, mas não, virou um case. Sem dinheiro, nem sem subsídio de governo e sem dinheiro externo. A Viçosa não tem um empréstimo bancário ao longo da história dela. Sempre por quê? Porque ela não expandiu mais ainda por isso. Porque ela trabalha com capital próprio. E dentro disso aí, você consegue mapear e gerir o que eu tenho, o que eu estou fazendo com o que eu tenho, para onde eu pretendo ir. Sem contar as intempéries, que às vezes já era para estar até maior, mas infelizmente a gente trabalha com uma carga tributária muito grande e uma incerteza muito grande também. Você vê, muda a inflação, é inflação que isso, inflação que aquilo, é o cliente que é o que mudou muito, a matéria-prima hoje tem outro valor, já não é mais aquela coisa estável, enfim. Mas tudo isso são desafios que você que pretende empreender, o seu empresário, você tem que estar pronto para isso. Aí você falou de herdeiro. Existe uma diferença entre herdeiro e sucessor. Sim. O herdeiro é aquele que vive de renda e está tudo certo. Não tem problema nenhum. Maravilha, né? Se pode, quem que não quer? É. Tenho lá meu dinheiro na conta todo mês, está maravilhoso. Não tem problema nenhum. E tem o sucessor, ou seja, a pessoa que se preparou a cada momento da vida. Foi estudar, foi buscar informação, foi buscar graduação, foi buscar pós-graduação, foi buscar cursos técnicos, foi para dentro da fábrica, começando em todas as áreas. Eu passei por todas as áreas da minha empresa, sem contar que com o papel de filha do dono, que ninguém quer filho do dono dentro da empresa. Então eu ficava, às vezes eu chorava, eu me fechava no banheiro e chorava. E porque também era uma discriminação muito grande. Não, ainda tem um fato, além disso, ainda tem o fato de ser mulher também. Ser mulher, que quando você mulher entra numa empresa assim, e outra, eu entrei muito jovem, que ninguém. Começava dentro de casa. Meu pai, maravilhoso. E você é bonita também. Obrigada. Seu olho é bonito, imagina, ainda tem isso também, né? E o meu pai, embora um homem muito à frente do tempo dele, você vê, eu com 15 anos eu tinha carro. 15 anos, 16 anos fui morar nos Estados Unidos. Ele era muito, ele trazia, na época não tinha, hoje você tem palestrantes, você tem imersões, curso disso, curso daquilo, né? Na época não. Dele, né? O que tinha era, em São Paulo apenas, eram os grandes congressos na indústria da panificação,
de tecnologia e aqueles palestra motivacional que chamava. E ele era da associação comercial e ele trazia esses cursos para lá e algumas vezes para dentro da empresa. E sempre eu estava junto. Eu, com 12 anos, comecei a viajar com meu pai. Não sei por que cargas d'água ele me levava. Para os congressos, essas coisas, né? Te formando já, né? Pode ser a história da sucessão. E eu sempre gostei muito de ler. E o exemplo que eu tinha em casa era meu pai sempre com um livro na mão, dava de final de dia, 7, que ele nunca chegava em casa muito cedo. Ele chegava em casa 7, 8 horas, que ele passava na sauna do Hotel Nacional, que era o encontro dos empresários à época. E aí ele chega, eu sempre passava no corredor, meu pai com o livro na mão. E eu acho que isso ficou, o que você falou, o exemplo arrasta. E o meu pai, e o meu pai com essa bagagem toda, criou um arcabouço. Sim. Muito bem fundamentado em mim. Só que nem eu tinha consciência disso. Quando eu caí dentro, aí fui fazer artes plásticas. Um dia eu estou lá na aula de Itália, cortando meus dedos. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Tem nada a ver comigo. Porque na cabeça do meu pai, como eu disse, um bom mineiro, criou uma filha para mexer com artes, pintura, piano, eu tinha aula de piano. Uma boa esposa. Hã? Uma esposa prendada. Exato. Só que o meu temperamento, eu sou a réplica do Sebastião. Eu digo que melhorado. Sim, Porque com eu sou certeza. mulher e tal. É. Aí, com tudo isso, eu queria trabalhar, ele não permitia de jeito nenhum. Então, o jeito é trabalhar na empresa. Ah, tá, depois que seu filho te desmamar, você vai. Ele falava assim, porque 6 meses, 180 dias. Dava 180 dias. Aí eu soube que uma pessoa tinha saído de férias, fui pedir um emprego lá, para o gerente à época também. Aí não tinha jeito de falar, não. Aí foi quando começou a perseguição. Mas não Então tinha tu problema. entrou no negócio meio, diga, uma forceps assim no Foi negócio. porque eu sou a Iniciativa única própria. mulher da família. E eu tenho 2 irmãos. E na cabeça do meu pai, só teria que ser os meus irmãos, que são homens. Né? E aí acabou que eu fui, graças a Deus, foi muito bom. Do meio para o fim, o meu pai me respeitava muito. Embora a gente tinha alguns embates, né? Porque o machismo, igual eu digo, antigamente o machismo era declarado. Hoje ele existe, ele é um pouco velado, mas existe. Sim. Mas sempre me respeitou muito e conversava muito, nós dois, às vezes, sobre futuro de coisas e tal. Então, existe a diferença da sucessão. Você suceder é totalmente diferente. Você entra com capacitação, você entra mais preparado, inclusive emocional. Eu nunca vi meu pai se desesperar em frente a nenhuma situação difícil. E assim eu enfrentei a pandemia. Nossa, pro negócio, pro comércio, né? O comércio foi Fechou. muito... Parou. Aquele mês todo sem nada, 0. E eu não tinha delivery. Aí alguém conversando comigo, eu pensava, gente, pastel no delivery. Não, ninguém queria Não esse dá. negócio. Não dá. Ninguém não, pouca gente tava no delivery, né? Pois assim, é. o comércio teve que mas migrar. pastel é fogo, né, no delivery. Hoje, eu acho que... Eu não estou com o dado atualizado, mas ele chega a 25%, quase 30% da venda da loja mesmo, da Asa Norte. Da loja... Sim. Não da fábrica, que é Viçosa, Sim. ela é fábrica Sim. e lojas, né? Eu já tive eu tenho um tio que ele já teve uma pastelaria de franquia, lá no Taguatinga. Parceria. Não, lá no Taguatinga Shopping. Eu Mas lembro que... pastelaria Viçosa? Não era. Ah, ok. Aí mas eu lembro que eles compravam o pastel de vocês. Isso, a gente vende hoje. Aí foi na época que eu descobri, eu falei, mas é mesmo? Ele é? Aí ele falou, não, e eles vendem não só pastel, vendem. Eu falei, caraca. Nós temos uma distribuição no DF e no entorno. Em breve vai ficar pronta a fábrica que nós estamos fazendo em Valparaíso. Ano passado comprei uns terrenos lá maravilhosos, uma localização extraordinária. Nós vamos mudar para lá a fábrica. Hoje nós entregamos DF, entorno, pessoal, alguns compradores de cana de Goiás, muita gente pede de fora, mas a logística ainda para isso a gente está preparando, né? E isso, na época, parou, porque todo mundo parou. Há bares, restaurantes, churrascarias, lanchonetes. Provavelmente, onde você comer pastel hoje, muito embora tenha outro nome, a massa, muito provavelmente, ou o pastel é Viçosa. Porque não tem como ser outro. Temos, eu não falo isso com uma vaidade, uma arrogância, não. É porque quantos anos de know-how? Você vai deixar de comprar de quem sabe fazer para quem está aventurando? O Platão falava isso, né? Ele falava que a diferença entre a arrogância que a vaidade por um bom trabalho a arrogância, prestado. a vaidade e a competência é que o arrogante ele não fez.
E o competente ele fez. Então, assim, então não é arrogância. Você fez, cara. O É, negócio tem 60 anos e você sabe fazer Não, pastel. meu pai, claro, né? Sim, Mas veio dele o know-how, tudo isso. isso. E a Mas gente você faz luta para pastel, o pastel é histórico. manter a mesma qualidade, né? Sim. E graças a Deus. Eu realmente, eu nunca comi outro pastel melhor do que o nosso. O nosso diferencial é a massa. Porque recheio você põe o que Exato. você quiser. É, Agora, a massa é espetacular. Isso aí realmente é. incontestável. E a cana também. Nós temos um agrônomo maravilhoso e a nossa cana ela é desenvolvida para garapa. Eu Olha, tenho feito um interessante. trabalho com ele já tem uns. Foi desde antes da pandemia, então já deve ter uns 6 anos que ele está conosco. Reformulamos todo o canavial. É uma cana para garapa. É uma cana que você tem rendimento. Aí você tem lá a sua pastelaria. Aí você vai vender pastel sem a cana. A venda dobra quando você casa pastel e cana, pastel e caldo de cana. E a nossa cana é uma cana que você Rende precisa mais. pôr gelo, porque ela é tão doce, tão saborosa, que você tem que pôr gelo. E aquilo dá um rendimento bom. Então, para o lojista é bom e não lesa o cliente. Porque aquelas Sim, canas material de qualidade, tá dando maduras, material de qualidade, né? canas maduras demais, aquela cana muito bonitinha, aquilo é sem doce, não adianta. Não É. adianta. Tem que ter toda uma técnica. E nós temos. Cara, isso é interessante. Então, assim, quando eu vejo um negócio que durou um tempo, sabe, a primeira coisa que eu imagino é o seguinte, cara, por exemplo, a minha empresa lá, que eu sou sócio, ela tem 21 anos. E a característica do negócio que viveu mais de 10 anos é que soube se adaptar. Né? É, Imagina um negócio que nem o teu. foi igual Começou, da pandemia. soube se adaptar. Quando veio a pandemia, Então você vê uma crise, você vê um problema, é uma crise, cara, cara, a gente vai superar, a gente já superou várias outras. E outra que eu te falo, eu tenho muita fé em Deus. Eu sei que Deus sempre vai me dar um jeito, sempre. Inclusive na pandemia, quando nós estávamos abertos ainda, ninguém nem imaginava que ia fechar uma rodoviária. Rodoviária aberta, a loja aberta, ok, diminui o número de pessoas. Circulação, mas continua. Não é, mas é É, porque tinha circulação, os ônibus lotados. sim, E as pessoas ali, poderia a equipe, nosso time, dividir para não ficar sim. tão próximo, máscara, não teria problema nenhum, então ele nem imaginou. Quando de repente vem e manda fechar. E os ônibus continuaram. Você vê o problema que foi na rodoviária. Então, nós, além de oferecer um excelente lanche de qualidade, com preço bom, com tudo, nós prestamos um serviço. Porque eu acho que você tem que ter um propósito no que você faz, não é só o dinheiro ele vem como uma consequência. Você tem que ter propósito, ter noção, tem que tirar a ansiedade, ter uma visão clara do teu negócio. E com isso, fechou aí na hora, é aquilo que eu te falei, as pessoas olham direto achando que você tem a solução. É. O que que nós vamos fazer agora? O pessoal querendo ficar Você como estressado. líder, né? Também o Falei, pessoal. calma, é o mundo todo, não somos só nós. Aconteça o que acontecer, está acontecendo com todo mundo, tá? E quando isso voltar, vamos voltar todos fortalecidos. Sei que Deus vai operar. Aí fui lá isso na equipe aqui da Matriz, que é a NASA Norte. Fomos lá para a rodoviária. Cheguei lá, o povo com a mão na cabeça, que aqueles meninos. Perder Olha, o emprego meu também. time é fantástico. Eles respiram aquela empresa. É um negócio extraordinário. Aí cheguei lá, eles estavam tristes, falei, opa, vamos orar. Foi a primeira coisa que eu fiz, chamei quem estava, as lojas já baixam, realmente a gente fica triste. Por dentro eu estava, mas não podia demonstrar. Claro que eu não estava dando pulo de alegrias. Claro. Até porque a situação foi difícil, muita gente morrendo e enfim. Mas disse, vamos orar, Deus vai mandar o socorro. Aí fizemos uma oração, fechamos a loja, é lei. Fomos para casa. E todo mundo ligava todo dia. E já tem alguma notícia? Calma, gente. Não, aproveita aí em casa. Em casa, fiquei também numa boa, graças a Deus. Aproveitei para ler muito e tudo. Inclusive, eu e meu marido lemos a Bíblia. Aliás, ele me acompanhou no Novo Testamento. E hoje ele é falecido, é uma pessoa muito bacana. E aí, com tudo isso, o tempo foi passando. Foi quando eu falei, o delivery, que é o ajuste. Falei, o delivery, vamos começar. Aí o negócio deu muito certo. Quando acabou, ficamos acho que 72 dias fechados. Zero no caixa, só o dinheiro do delivery. E aí a equipe, não, nós vamos, não tem problema não. Hora que der, paga. E o governo lidou muito bem com a situação, deu o subsídio, foi muito bom a atuação. E eu
Graças a Deus estava preparada para o momento, então eu consegui cumprir com a equipe, com o meu time todo, nós conseguimos cumprir com os compromissos. Claro que Não foi fácil? não foi fácil, mas conseguimos. É. E a parte de fornecedores foi assim a coisa linda o que aconteceu, a O união. pessoal realmente deu as mãos, né? E a Viçosa, eu pude ver o quanto ela é amada. Olha, a Graças a Deus não pessoa que quebrou. fez a irrigação é uma coisa supérflua. Podia Sim, esperar. Eu já estava sem pagar lá, porque foi um trabalho sim. parcelado. Não, vou terminar. Quando tudo isso passar, que você estiver bem, aí a gente vai se ajustando. E todos os fornecedores, combustível não faltou nunca. E olha, combustível, eles me entregam lá na fazenda, que o caminhão que traz a cana é um consumo absurdo. Sim. Eles entregaram e a gente fazendo isso. Quando começou a equilibrar, que é isso? Credibilidade, uma empresa que gera confiança, né? Sim. Nos clientes, O no cliente histórico, e no né? A fornecedor, o história. histórico. E com isso, nessa tranquilidade, que graças a Deus eu me sinto uma pessoa curada de ansiedade. Muito vem isso que eu falo da minha parte espiritual, que é bem ativa. Eu não saio de casa sem fazer o meu momento ali de oração, não saio. E, e aí disso tudo renderam-se grandes parcerias. Pagamos todas as pessoas, só teve um que cobrou juro e nem foi porque ele cobrou. Ele pagou o juro para continuar me fornecendo. Olha que coisa Que linda. interessante. Aí ele brincou, agora você paga se você quiser, se não assinou nada, depois né? Mas aí acertamos tudo direitinho e eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi um crescimento tão grande dentro de uma empresa, nem da minha própria, como foi depois da pandemia. Como nós, assim, disparamos. Foi um negócio extraordinário. Legal. Capital de giro à vontade. Comprei frota toda não, mas renovei uma parte da frota, equipamentos novos, porque é uma empresa que tem um funcionamento muito intenso. Sim. Equipamentos novos, transformação na equipe inteira, curso de capacitação para eles. Muito bom. Acho que até só posso agradecer a Deus. Claro que ressalvando as proporções, Sim. né? Teve muito sofrimento, sem respeito, Não, sim. mas na parte profissional, como eu vi uma equipe unida, coesa, crescendo, crescemos junto. Eu acho que aquilo que a gente teve, depois da pandemia para cá, um crescimento em média de 25% a 30%. Poxa, muita coisa. Foi Não é muita para um coisa. negócio estabelecido, Foi assim. muita O coisa. negócio está iniciando, é Foi fácil de muita crescer. coisa. As vendas melhoraram muito. As pessoas acho que estavam com muita saudade de comer pastel. Teve um dia no balcão, quando tem esses saidões da Papuda, aí o meu funcionário contou que tinha um rapaz lá e disse, olha, eu não sei se eu estava mais com saudade da minha mulher ou desse pastel. Então, assim, são histórias que a gente tem da Viçosa que é muito gratificante. É uma empresa linda, muito abençoada por Deus. Graças a Deus. Isso é interessante, você trouxe um aspecto aqui que às vezes é pouco falado, mas surgiu várias vezes aqui, né? A questão da espiritualidade que você comentou. E acho que eu nunca falei isso aqui, mas o símbolo do método reequilíbrio é aquele homem vitruviano, né? Você vê aquele lá? Vi. E o homem vitruviano, que foi criado por Vitrúvio, né? Mas quem desenhou, quem fez esse desenho foi o Leonardo da Vinci. Foi. E ele fez esse desenho que mostra o equilíbrio entre o homem e a divindade. Exatamente. Entendeu? E ele mostra o equilíbrio, porque o Vitrúvio, quando ele era romano, né, quando ele fez um livro, o único livro de engenharia que tem que sobreviveu de Roma, ele falava o seguinte, que no caso, os templos devem ser construídos na proporção do homem, porque o que acontece no cosmo do homem é o que acontece no cosmo que foi criado pela divindade, que no caso eles Se eram você até... olhar no Antigo Testamento, lá tem o Senhor explicando para Moisés como era para ser construído o templo e como teria que ficar as tribos em volta. Você vê que você não vê ostentação, você não vê nada muito longe da realidade. Por quê? Porque o simples é o que te sustenta. É, Não adianta você querer elaborar muito, rebuscar muito, que não vai. Você nunca vai, fica aquela coisa muito inalcançável. E a ideia do Senhor, de Deus era o quê? Estar no meio do povo. Se você coloca ele lá, e muito embora ele, claro, é o supremo criador, mas ele quis se aproximar, né? E quando você tem essa interação com o divino, tudo muda, sua mente abre. Por quê? Porque aí você acha que essas ideias todas, que esses homens incríveis, vêm da onde? é. Não, isso é Pode ser de interessante. dentro de si, não tem lógica. Então, assim, quando eu falo do equilíbrio,
é o equilíbrio, então, da produtividade, que é importante, que a gente tem que ganhar Claro. dinheiro, Não. tem que performar. Óbvio. É. Outro dia A eu gente não li vive só de rapidinho. amor, infelizmente. Né? Exatamente. Eu estava lendo um livro e ele dizia, muitas pessoas às vezes não enriquecem, não, o que importa é o amor, o dinheiro está em segundo plano. Não, os dois são importantes da mesma maneira. Por quê? O amor no lugar dele e o dinheiro no lugar dele. É isso. Você não compra com amor e nem ama, não vai dormir com dinheiro. É. Então, cada um no seu momento, no seu papel. O grande problema é que as pessoas invertem as funções, né? Mas o meu filho, ele fez a primeira comunhão ano passado. Aí quando ele acabou lá, aí eu falei pra ele, a gente já tava aí teve aquelas confraternização que tem depois, tá, não sei o que, quando acabou, aí ele tava lá em casa, eu falei pra ele, aproveitei que minha filha tava junto, eu falei, ó, quero dar uma sugestão pra você, e que a Isabela ouça, né, que ela tava junto. Eu falei o seguinte, procure pautar a sua vida em cima da racionalidade, em cima da decisão racional. Agora, vai ter um momento que a racionalidade vai falhar. E só tem uma coisa que nunca falha. É a crença em Deus. Só. Isso não tem porquê. Não tem nem como. Aliás, quem não crê, respeita. É isso. Mas para quem crê, não tem outro caminho. Mas você pode mudar, assim, no caso, como eu acredito, né? Mas você pode mudar isso, pela espiritualidade. Isso é importante. Eu sei que tem gente que não acredita e tem que respeitar, né? Mas a racionalidade tem hora que é o limite do conhecimento humano. Tem hora que você, cara, mas o que eu faço? Eu acho que por isso que Deus deixa no nosso coração essa sensaçãozinha de uma insegurança, de um vaziozinho, que você pode ver, você nunca está completo. Por quê? Porque ele nos fez para ser eternos. Só que com o pecado que entrou no mundo, acabou, enfim. Isso é um estudo bíblico. Então, mas falando aqui grosseiramente, aqui, de uma maneira simplificada, a gente sempre tem essa ansiedade, a gente só preenche isso como? Com a fé. Então, exatamente, e é isso que eu queria falar. Então, independente de para quem não acredita, a gente pode tratar com acreditar em outras coisas, qualquer coisa. É isso. Mas, olha só, quando você estava no momento de crise, racionalmente, você pensou, falei, cara, ferrou, não tem o que eu faço, ninguém sabe o que vai fazer. Então, eu falei, não, mas eu acredito que vai dar certo. Por quê? Porque se você tem, igual a gente está falando, se você tem uma fé... Que vai cair do céu, seja o que for, gente. Não, e cai, outro dia alguém falou para mim, você acha que dinheiro cai do céu? Eu falei, o meu cai, porque do inferno eu não quero, se vier de baixo, o meu cai. Então, as providências divinas na minha vida e na Viçosa, eu falo que se eu fosse contar aqui milagres que eu vivo ali dentro... Sim. A pessoa nem acredita. O pessoal que está lá, um colaborador uma vez falou, aqui até ateu passa a acreditar em Deus. Porque é incrível, era incrível, coisas que aconteciam. E essa da pandemia mesmo, não tive um óbito. Não tive uma pessoa doente a ponto de não, muitos deles no início, gente, eu não senti o sabor da comida que tem o refeitório. Sim. Será que eu estou com Covid? Tá, pode ir para casa. Não, mas eu estou ótimo. Eu digo, não, o problema é o seu colega do lado, que pode não ter essa mesma reação. Aí ficava em casa, não, eu já estou melhor, posso voltar? Então, assim, é essa fé que nos sustenta. E é como você falou do equilíbrio. Gente, sem equilíbrio você não vai a lugar nenhum, nem caminha. Por isso que as pessoas, quando perdem o equilíbrio, precisam de um carrinho, de um suporte. Só que enquanto estamos bem, o ideal é você procurar esse suporte enquanto você está bem com o racional. Porque Paulo diz, Deus quer um culto racional, prestem um culto racional. Aquele culto de emoção, ou a missa, ou alguma coisa, um evento onde te tira do seu racional é perigoso. O cara te leva a entregar até carro, se quiser, que eu já vi. Sim. Isso eu já vi acontecer. E às vezes não é. Você veio no seu coração, ora a Deus, Senhor, o Senhor está mesmo mandando, vai em casa, dorme. Quando é uma coisa muito grande. Sim, não estou falando aqui das coisas que são bíblicas, tá? E não vou entrar nesse mérito, né? Dos princípios, por exemplo, dízimos, ofertas, está tudo lá na Bíblia. Mas coisas extravagantes, você tem que pensar, não pode ser assim. Como é que você vai deixar de pagar a sua conta de energia uma pessoa humilde e entregar o dinheiro lá? Não pode. Não é isso que Deus quer. Primeiro, porque Ele te dá antes de te pedir. Primeiro Ele te dá. Aí depois você pode devolver para casa do tesouro. Como isso eu estou falando, base bíblica. Ele não deixa você sem nada, agora me dá. Ele não é sádico, ele não é tirano. Ele é o dono de tudo. Ele não precisa de nada. A relação dele com dízimos e ofertas é o quê? Saber aonde você coloca a sua fé e aonde você coloca os seus valores. Porque quando mexe no bolso é que a gente conhece as pessoas. Não, muito bom. Atriz, a gente está chegando no final aqui, mas é interessante que a gente falou então de 3 pontos, eu acho assim, grandes pontos que são interessantes. Um é da gente
focar no negócio, Foco. planejar, né, procurar ter um negócio estruturado, foco. se preocupar com as pessoas, com a liderança. A gente falou disso tudo. A gente falou também da questão de desenvolvimento pessoal. Fundamental e do desenvolvimento espiritual. Então, assim, esse para mim, na verdade, é um dos mais importantes, porque nós somos seres espirituais, querendo crer ou não, nós somos seres espirituais. A gente tem uma força maior que rege esse universo. Se você não está ligado nessa força, quem te rege? Isso é interessante demais. Eu adoro esse assunto. Eu também, só que se começar, a gente não acaba esse podcast. Esse assunto é muito bom, assim, e eu gosto da filosofia, né, filosofia clássica, e também gosto. Até a igreja, né, várias coisas ali foi baseada nos estudos ali de Platão e tal, Isso. inclusive é citado ali pelos pensadores da escolástica e tal, essa coisa toda que o pessoal criou lá. Então, e existe o pensamento racional. Quando Platão chegou à conclusão, ele chegou que existe alma, que existe alguma coisa. Cara, é muito massa. Assim, quem é mais racional, lê isso aí. Quem é muito assim, é interessante demais. No mínimo, o cara vira agnóstico, mas não ateu. Entendeu? Eu digo que tem que ter muita fé para ser ateu, com todo respeito. Mas você tem que ter muita fé para ser ateu. Eu não consigo. Bom, mas é isso, muito bom. Patrícia, por favor, dê o seu recado final aí, pessoal. A gente falou sobre várias coisas, como deveria ser mesmo, um negócio que existe há tanto tempo e você que tem experiência já grande, até pela fase da vida, pelo momento que está, tanto de coisa que viveu aí, desde que era criança e tal. Já no negócio lá do seu pai, desenvolveu toda uma carreira, inclusive sendo mulher também, naquela época ainda está... Mãe, mulher. Exatamente. Então, assim, reconhece a importância de lidar com a ansiedade, que nem você falou aqui e tal. Então, dê seu recado final aí, pessoal, por favor. O que eu acredito muito é que nessa vida nós viemos aqui com um propósito. Tem pessoas que às vezes não sabem qual é o seu propósito. Se aplique em fazer o que é bom e nos momentos adequados, porque quando você inverte coisas, você acaba se perdendo. Quanto à ansiedade, o que limita, o que tira a sua ansiedade? Como eu disse, né, além da espiritualidade, do exercício físico, mental e emocional. O que tira a sua ansiedade? Um planejamento. Planeja a sua vida. O que você vai fazer de manhã? Faça uma agenda e viva nessa agenda. Essa agenda te dá a libertação que você precisa, espiritual, emocional e financeira. A ansiedade, quando ela não é tratada, ela pode levar a pessoa a uma depressão e, às vezes, irreversível. Então, cuide enquanto é tempo. E se já estiver nesse processo, procure um bom psicólogo, um psiquiatra, se for preciso. Não se preocupe com a opinião do outro. É você que está em jogo, é a sua vida. Que se acontecer alguma coisa com ela, ninguém vai pagar o preço por você. E foco em tudo que você for fazer. Foco e determinação. E seguir em frente, que é o que nós temos que fazer nessa vida. Enquanto estiver respirando, enquanto tiver vida, viva. Excelente. Tem o nosso canal também, né? Posso falar do nosso pode, canal? Com certeza. Patrícia Calmon BSB, nós falamos desses assuntos lá e muitos outros. E no Instagram também, Patrícia Calmon BSB, @PatríciaCalmonBSB, Instagram. E o canal no YouTube, Patrícia Calmon BSB. Não, legal. E também coma na Viçosa, Pastelaria Viçosa. Pastelaria Viçosa, isso, com certeza. Não, obrigado, Patrícia. Excelente, foi muito legal. Eu que agradeço a você e a sua audiência por essa oportunidade. Muito obrigada. Beleza. Gente, se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você também acha que pode gostar, dá o like, se inscreva aqui no canal, até para o algoritmo entender que esse conteúdo é interessante e para a gente continuar produzindo conteúdos assim como esse, melhores e diferentes também aqui, tá bom? E vamos juntos alcançar o reequilíbrio. Vem comigo.